Cobertura Congresso Brasileiro de Live Marketing. Oferecimento Rock Comunicação. Bom, pessoal, o programa Inverso TV volta nessa cobertura especial aqui do terceiro Congresso Brasileiro de Live Marketing. Congresso, toda essa cobertura que a gente está fazendo, patrocinada pela Rock Comunicação, uma das principais agências de Live Marketing do Brasil. E agora a gente está com o Quito Mansano, que é o sócio-diretor da Rock, que proporcionou a gente poder fazer essa cobertura bem bacana. Quito, você já foi presidente da Ampro, idealizou o Congresso, fez a primeira, a segunda edição. Qual a importância de ter essa consolidação da realização do Congresso, ter essa terceira edição? O Congresso é fundamental para que a gente possa, de alguma forma, estar unindo todo o mercado e dando as diretrizes que são importantes para que a gente construa aí e solidifique esse nosso negócio que é o Live Marketing. Então é fundamental a gente ter constantemente esse Congresso, onde a gente possa aí reunir todo o público que está interessado nesse segmento. Bom, eu tenho feito algumas perguntas para os dirigentes, perguntando qual é o próximo desafio, né, do nosso mercado, o desafio que a Ampro tem. E fala-se muito na maturidade do mercado, principalmente nas políticas de concorrência, de valorização do mercado. Ainda precisa-se muito amadurecimento nesse mercado. Como conseguir trazer esta valorização para este mercado? Sem dúvida, esse mercado precisa de muito amadurecimento. Ele precisa também de um entendimento de algumas empresas, de como funcionam alguns processos de licitação, de concorrência, operar de uma maneira mais saudável e parar de ouvir leigo dando opinião como profissional. Então é fundamental que a gente entenda esse tipo de coisa. As licitações, as concorrências têm suas regras e elas têm que ser seguidas à risca. Então, se isso o mercado entende que isso está de uma maneira bacana, ele tem que operar dessa forma. Se ele está entendendo que não, ele tem que dar uma diretriz, a Ampro tem a obrigação de dar essa diretriz e fazer com que todos cumpram essa diretriz, e não somente um ou outro, como tem acontecido no segmento. Então é importante que a Ampro dê a diretriz e faça o questionamento sempre, e não só de vez em quando, como eu tenho visto acontecer algumas vezes. É uma coisa até que a gente veio comentando, o próprio Célio, quando deu a entrevista para a gente, falou que ainda falta um pouco de dar valor ao que se está fazendo e o próprio cliente vê um terreno fértil para se aproveitar disso, seja nas condições de pagamento ou no valor que está pagando. Mas se não há um conjunto, é difícil conseguir isso com o cliente, se ele vê um terreno fértil para isso. Não, sem dúvida. O cliente ele faz o papel dele de tentar buscar o melhor, a maior qualidade pelo menor preço. Por outro lado, o problema que a gente tem mesmo são as agências. As agências, elas sentam, elas colocam um discurso, determinado discurso na mesa, mas na hora de operar, opera de forma diferente. E isso faz com que o mercado inteiro perca, entendeu? É importante que as agências entendam, tá? Está nelas a solução. A solução está nelas, e ter uma união e não fazer um jogo um jogo duplo, né? Um momento você, na mesa você diz que a taxa é a melhor forma de fazer aquilo, só que na hora de você aplicar para o cliente, você aplica uma taxa menor, dando um bypass em todo mundo e ganhando, ultrapassando o índice, a condição de técnica, que é o que tem que ser levado em consideração sempre, a técnica. Só que não é o que está acontecendo. Você acaba dando valorização para o preço e não para a técnica, né? Exatamente. Já aconteceu alguns casos da técnica, no meu caso, já ganhei concorrências com a maior técnica e perdi no preço, num preço que foi totalmente fora do padrão que a Ampro sugere. Então eu estou usando até de algumas formas de operar para deixar muito claro para todo mundo como é que as outras agências operam. E eu tenho tido sucesso com isso, porque não é uma prática boa, não é uma prática... Não é saudável para ninguém, né? Ninguém, mas é importante a gente deixar claro que se a gente puder operar dessa forma, nós vamos operar também, mas não é bom, não é bom. Não é bom para ninguém, ela é uma prática destrutiva, só que precisa ser explicitado para todo mundo o que está acontecendo. Até porque o que eu vejo é o seguinte, é um terreno fértil para o cliente, ele se acostuma a pagar pouco, deixam que as agências briguem entre si, só que daqui a pouco ela não vai ter um bom fornecedor, porque a agência não vai conseguir manter qualidade de funcionário, de operação, de entrega, de execução com um preço baixo. Mas como fiscalizar isso? Ou é uma mudança de cultura do empresário?
Não, sem dúvida é uma mudança de atitude, né? Atitude, né? Exatamente, é uma mudança de atitude que é difícil porque a gente sabe que as agências, algumas delas operam até às vezes no vermelho para poder ganhar o trabalho, mas precisa ter uma consciência de que se a gente fizer isso, sempre nossa vida, a vida do nosso negócio... Predatório. Exatamente. E tá fadado a morrer daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, a ROC se posicionou dando um grito de alerta, dizendo exatamente, ó, esse tipo de coisa eu sei fazer, mas não é saudável para o mercado. Isso acho que é importante e é uma coisa que vale para todas as agências, a gente que vem discutindo sempre como que o mercado pode ser melhor. Eu acho que você falou, é uma mudança de cultura do próprio empresário, que às vezes ele pode achar que ganhou uma concorrência, mas ele está perdendo na longevidade da agência que ele tem. E para encerrar, eu tenho feito essa pergunta para alguns profissionais importantes da área. Qual é o futuro do live marketing? Qual é o próximo passo? A gente vê tanto falando do mundo digital, das novas mídias, que hoje o live marketing está presente no digital, mas como você vê o futuro do live marketing e das agências de live marketing? Não, na verdade, o futuro digital ele tá inserido dentro do nosso negócio, não tem a menor dúvida, mas a parte física não vai deixar de existir, porque é preciso ter o contato, é preciso ter o live, é preciso ter o dia a dia muito próximo do cliente. Mas o digital ajuda a fazer essa operação. Eu vejo um futuro muito promissor se primeiro as agências se organizarem e começarem a operar de uma maneira muito mais saudável para o negócio, sem dúvida, e em segundo lugar, as empresas entenderem a importância que é a ferramenta do live marketing. E isso a gente já tem conseguido. Muito sucesso. As empresas hoje já fazem licitações de live marketing, já fazem concorrências e pedem o nosso serviço. O que é preciso, o que é importante é entender que, de uma forma ou de outra, o nosso mercado precisa ter um controle sobre a forma como está sendo operada a questão dos custos. Bom, o Quito tem que participar aqui do Congresso, mas eu preciso te fazer ainda uma última pergunta em cima até de uma pesquisa, de uma matéria que nós estamos levantando e fazendo, que é sobre os prazos de pagamento das empresas. A gente tem ouvido falar muito no mercado, que até instigou nós fazermos esse trabalho de reportagem que está sendo feito pela nossa equipe de jornalismo. A gente acredita que em poucos dias a gente consegue colocar essa matéria no ar, de empresas que pagam com 30, 60 dias, mas com empresas que pagam em 120 e 180 dias. É possível trabalhar com isso? Não, sem dúvida precisa ter um grande fôlego, mas não faz sentido você bancar uma multinacional. Isso não faz o menor sentido. É uma prática predatória. Na verdade, a empresa, para o discurso para fora, ela se diz sustentável, que tem a governança corporativa, que está preocupada com a cadeia, mas não é nada disso que acontece, porque se você recebe aí com 120 dias, 90 dias, 120 dias, 180 dias, você vai repassar isso para o pequeno lá na ponta, que é o seu fornecedor. E ele não tem esse fôlego, então a agência acaba bancando, né, a operação justamente para não fazer o que o cliente está fazendo com você. Então é preciso brigar realmente, sem dúvida, é preciso lutar para que as condições de pagamento sejam no mínimo honestas, porque as condições hoje em dia elas são desonestas para o mercado. Só para a gente complementar, a gente fala tanto dessa coisa de branding, né, arquitetura de marca, propósito, é o que você falou, né? O discurso é muito bonito. Sim. Focado no shopper, no consumidor, nos propósitos das marcas. Mas ser sustentável com seus fornecedores também tem que estar dentro do propósito, né? Não tem a menor dúvida. Na verdade, o que o empresário brasileiro precisa aprender é que existe uma cadeia construtiva, na verdade, o ganha-ganha. Não adianta eu ter o prazer de ver você não ganhar por você sendo meu fornecedor. Não, eu quero ganhar, eu quero ver você ganhar, eu quero que o seu fornecedor ganhe também. Isso é uma cadeia construtiva, uma cadeia que faz com que o mercado cresça. Essa consciência, ela é importante, ela não pode ser predatória. Esse é o capitalismo, entendeu? Que a gente busca, que as empresas elas trabalhem oferecendo serviço, oferecendo recurso, tá? Para que todo mundo consiga fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro. Não sei se você vai saber me responder isso, até perguntou aqui de bate-pronto. A gente está falando de empresas, às vezes, multinacional. Lá fora também pagam assim? Você tem uma noção se é assim também lá fora? Tanto prazo assim?
Não existe essa condição de prazo. Na verdade, as empresas brasileiras elas aprenderam a ganhar dinheiro, deixaram de fazer operação comercial e começaram a fazer operação financeira. Então, a empresa ela deixa de vender o produto dela, na verdade, ela maqueia os resultados da empresa dela com o mercado financeiro e isso cai no colo do fornecedor. Então é importante a gente estar atento a isso. As empresas que trabalham com prazos acima de 60 dias ou de 45 dias, essas empresas elas tinham que ser, na verdade, você tinha que ter um olhar diferenciado para essas empresas, porque as ações dessas empresas tinham que cair. Entendeu? Porque ela não é o resultado real. Não é resultado real. Aquilo lá ele trabalha a operação de mercado, entendeu? E o mercado financeiro não pode ser colocado como uma operação sadia nesse momento. Ele pode ganhar dinheiro no mercado financeiro, não tem a menor dúvida disso. Mas com 45 dias dá para ganhar dinheiro e dá para operar. O que não dá para o fornecedor bancar essa operação. Eu fico imaginando, algumas agências que eu conheço lá fora jamais iriam aceitar essas condições de trabalho, essas condições comerciais, né? Não, sem dúvida, isso não acontece lá fora, porque existe o respeito, existe, na verdade, a consciência da cadeia construtiva. Existe essa consciência de que eu não posso, na verdade, matar o meu fornecedor. Eu não posso fazer isso. E as empresas funcionam como uma célula de cancerígena, às vezes, né? Ela está matando o corpo que a mantém viva. Que é o fornecedor. Que exatamente é o fornecedor. Bom, quero agradecer demais ao Quito, não apenas pela brilhante entrevista, a gente tem que discutir mesmo esses assuntos, acho que cada vez mais a gente tem que colocar o dedo na ferida, né? A gente está falando tanto de repensar o Brasil, isso faz parte de repensar o Brasil, e agradecer também o patrocínio que a ROC concedeu para que a gente pudesse estar aqui com toda a nossa equipe para fazer essa cobertura do terceiro Congresso Brasileiro de Live Marketing. A gente continua por aqui, enquanto isso você assiste mais um case da ROC Comunicação.